entrei um pouquinho antes pra gente testar certinho o som e pra ir avisando o pessoal, pra gente já conseguir mandar os links. Você tá me ouvindo bem? Eu vou te chamar aqui pra você participar. Pra você conseguir entrar. Rebeca, boa noite. Oi, Me boa ouve? noite. Te escuto bem. Eu só ainda não vejo sua imagem, mas eu tô escutando bem. Eu tô Você tá vendo me a escutando imagem bem? também ainda. Tá. Você me escuta bem? Já já as coisas se normalizam aí. Uhum. Deixa eu... Se tiver como tirar o Vibracol, que dá pra ouvir. Deixa eu tirar aqui do meu também. Isso, tirei. Aí eu vou começar a mandar aqui pro pessoal que a gente tá em live. E aí a gente vai entrando. A Isso, Priscila já entrou. Se a tiver gente como começa. tirar. Aí aqui, deixa eu tirar o som. Oi pro pessoal que tá entrando já na nossa live. Em alguns instantes a gente vai começar a conversar. Digam aí se vocês estão nos escutando bem e vendo também bem, pra gente saber. Aqui já entrou a Rai, a Priscila. Deixa eu entrar Rebeca, aqui e mandar o que pro você acha pessoal. de Oh, sair e entrar? O que você acha de eu sair e entrar de novo para ver se a imagem aparece? pode ser, a gente pode tentar. Pode ser, Tá, vamos tentar? vamos. Oi, pessoal que já tá entrando na live, nos escutando bem, tá? Deixa eu chamar aqui o Marcelo de novo. Acabei de mandar. Estamos esperando o Marcelo entrar. Agora eu te vejo. Te vejo bem. Você Você me vê ouviu? bem? Eu não tô me vendo, mas tudo bem, tô te vendo. Eu tô te vendo bem, isso que é importante. Agora eu tô te vendo. Se você puder afastar um pouquinho, que aí tá cortando o seu rosto. Ah, tá. Sim, tá legal? Eu não tô me vendo. Tá bem. Agora tá bem. Valeu. Espera só um minuto. Você que manda aí. Então, a gente tá esperando o pessoal entrar. Eu mandei um pouquinho antes, entrei um pouquinho antes, enquanto o pessoal tá aqui recebendo as notificações de que vai começar. Então, boa noite. Já está sendo gravado, então boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando aí na nossa live. A gente está esperando um pouquinho só, que a live no Instagram é curtinha, então a gente tem que esperar só um pouquinho. Mas nós vamos conversar um pouco hoje sobre reflorestamento urbano, sobre o Ressavanar, né? Em E alguns quando instantes. a gente começa a falar sobre isso, assim, o tempo passa rápido, né, meu? Sim, porque Impressionante. é muita coisa, envolve muita coisa. Envolve Sim, a comunidade, envolve a lógica da floresta, então é um trabalho muito grande. sim, sim. Oi para o pessoal que já está entrando aí na live, gente. Nós estamos esperando só um pouquinho enquanto o pessoal está entrando. O Marcelo já está aqui conosco, Marcelo Costa, Selvagem Urbano. E aí ele vai conversar um pouco. A gente está começando esse projeto novo aqui, né? Você é o primeiro convidado das nossas lives. Já é um E aí, prazer participar, poder receber esse convite aí e cabeçar o seu primeiro, né, nesse projeto bem bacana aí de poder ser a voz, falar, né, ser um canal direto com a galera
que tem afinidade com a natureza, com o meio ambiente, né? Sim. Porque eu acho que eu conheci o seu projeto foi numa exposição no parque, né? Numa atividade no parque, que você estava com alguns animais. E aí, depois disso, já veio o Ressavanár. Então, são várias atuações suas, né? Tanto com fauna, com flora. E é legal isso, né? Sim, muito, muito legal, muito importante, né? Eu digo que é mais, é além do que um estilo de vida, né? Ou uma missão, né? Você tem que ter uma garra, uma gana mesmo, e quebrar tabu, quebrar paradigmas e fazer a coisa acontecer. Porque infelizmente é um Uhum. assunto que está nem em pauta, né? Não está sendo discutido não está nem em pauta na Câmara, nos congressos da vida. Então a gente precisa amadurecer muito esse debate, esse tema, que é o tema ambiental. E com todo esse acontecimento que está acontecendo atualmente, né, as queimadas no Pantanal, as queimadas na Amazônia, que há muitos anos já prejudica aquela região, as queimadas na Mata Atlântica, no Cerrado, né, tudo isso parece que agora as pessoas estão começando a enxergar um pouco mais. Precisou queimar muitas árvores, muitos metros quadrados de florestas para a sociedade no geral, a autoridade, né, o ser humano, poder enxergar a importância de cuidar, de ter a natureza como um polo principal, né, no cuidado, como prioridade, né? Uhum. E deixa eu ver que horas são, pra ver até o horário que a gente tem. Gente, nós já vamos começar com quem tá aqui. Acredito que o pessoal vai entrando. Para quem entrou depois que o Marcelo, eu já falei quem é o Marcelo, né? Não falei tudo porque eu quero que ele se apresente. O Marcelo Costa, ele é fundador de um projeto, o Ressavanar, um projeto na cidade de Carapicuíba, na Zona Oeste, né, de São Paulo. E ele vai contar um pouco desse projeto, desse processo de realizar um projeto desse tamanho na área urbana, né, um reflorestamento na área urbana. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você contasse. A primeira coisa é como que você, jornalista, passou a ser educador ambiental. Qual foi seu encontro com a educação ambiental? Porque antes do Ressabanar, vem você como educador ambiental, né? Sim, sim. Olha, bacana, Rebeca. Eu quero primeiramente agradecer o convite por poder estar aqui compartilhando esse assunto que é muito importante, muito atual, e poder falar com essa galera aí interessada que está ao vivo e acompanhando a gente, porque também tem interesse nesse assunto que é de relevante importância, né, para toda a sociedade. E é complicado. Eu faço um trabalho de educação ambiental na inspiração de que existe uma real necessidade emergente da gente rever e articular novas formas de interagir com a natureza, né? Então, eu iniciei um trabalho na comunidade, visitando as áreas de risco. Até então, eu atuava na defesa civil, eu sou bombeiro desde 2005. Então, eu sempre tive esse olhar na comunidade, e ali a gente foi vendo a necessidade, a importância de você orientar as crianças, as pessoas, sobre a importância de viver no meio, no meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? A gente fala assim, parece que é uma coisa assim, bastante lúdica, mas é muito real, e a gente está vivendo uma atualidade que mostra e prova cada vez mais isso, que a gente precisa viver num lugar bacana, né, que tenha mais árvores, um oxigênio puro, enfim. E a partir desse trabalho eu comecei a migrar para as escolas, comunidade, comecei a atingir bastante a comunidade, então isso foi muito importante porque a gente vai ganhando apoio, e com isso a gente acabou identificando, né, essa área que é o Ressavanar hoje, o primeiro fragmento de Cerrado e Mata Atlântica. Foi uma luta assim que a gente agarrou junto com alguns ativistas também, que de São Paulo, região do Taboão da Serra, Itapecerica, a galera viu e se identificou com essa área também, porque eles também vivem esse dia a dia
que a gente vive aqui, porque eu digo assim, Rebeca, que é muito, cada lugar e cada floresta tem os seus desafios, né? Então, o nosso desafio aqui infelizmente, que a gente está numa área antropizada, né, urbana, então as pessoas têm as pessoas boas que cuidam dela, preserva, e tem as pessoas que quebra, que suja, né? E aí é o grande desafio que a gente precisa vencer, né? E aí a gente encontra muitas pessoas falando que esse tipo de projeto não dá certo porque justamente as pessoas quebram, depredam, roubam e com isso as pessoas não fazem acontecer. Então a gente vai vivendo uma sociedade cada vez mais limitada à natureza, né? A ter contato, a ter uma relação direta com a natureza. Sabe aquele lance de você poder sentar com a família, esticar um lençol na sombra de uma árvore, num gramadinho ali, fazer um piquenique de boa e tal. Então é você sentir, se conectar com a natureza, né? E as pessoas têm essa folhagem que as árvores dispensam no inverno como lixo, por exemplo, como sujeira, quando a pessoa precisa ter esse contato, se vislumbrar com esses sinais da natureza. Então, eu penso que é uma necessidade muito real da nossa sociedade aqui de falar de natureza. Então, Deus me colocou nesse caminho porque eu vim trilhando, vim caminhando cada vez mais buscando viver dentro de uma realidade. Inclusive, você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo com algumas falhinhas, não sei se é pela conexão, mas algumas falhinhas, mas dá pra ouvir. Mas não sei se tem como a Será se conexão, eu alguma colocar, coisa. será se eu colocar um fone de ouvido não fica melhor? Pode testar. Acho que pode testar. Enquanto você vai testando, eu quero dar um oi pro pessoal que está entrando aqui, né? Nós estamos com o Marcelo Costa. Marcelo, ele é educador ambiental, ele é o fundador do projeto Ressavanar, um projeto aqui em Carapicuíba, eu falo aqui porque eu morei muito tempo lá, que é uma cidade da Zona Oeste, da região metropolitana, da Zona Oeste de São Paulo. E ele está falando um pouco desse projeto, que é um projeto de reflorestamento urbano, um projeto que busca trazer a mata nativa de volta. E aí ele está voltando aqui com o fone para a gente ver se melhora. Quero dar boa noite para o pessoal que já entrou. Boa noite a todos. Ele contou aqui um pouco porque o Marcelo, ele é formado em jornalismo, agora ele está como na área de Ciências ciências biológicas. biológicas, só que antes ele já era jornalista, né? E como que é de jornalista para educador ambiental, ele contou um pouco como que foi trilhar esse caminho, né? Pode falar aí pra gente ver se Tá me escuta bem ouvindo agora. bem? Como que tá aí? Eu ainda tô. Pode Deixa eu falar. ver. A gente vai aprendendo a mexer, né, com a tecnologia aí nova. Eu acho que é a minha segunda live que eu faço aqui no Instagram, então a gente fica meio ainda inseguro. Mas tá me ouvindo Sim. melhor? E tava? Ou tá a Agora mesma melhorou, coisa? melhorou. Melhorou. Tá Melhorou? dando umas falinhas de Legal. vez em quando, que eu acho que é a conexão, mas dá pra ouvir bem. Deve ser. Sim. Agora eu ouvi Que bem. bacana. Legal. Então é isso, E pessoal. Diga aí, depois você me passa. eu queria entender, além de como que você se tornou, né, um educador ambiental, como que surgiu o Ressavanar? Como que, como que você pensou, não, vou ali iniciar um projeto de reflorestamento no meio da cidade de Carapicuíba? Eu moro aqui, né, na Coab 2, próximo ao Ressavanar, bem na frente, na verdade, do Ressavanar, há cerca de 8 anos. Então, eu fui fazendo o plantio, a recuperação ambiental nessa região com matas nativas, né, da Mata Atlântica. E eu confesso que eu desconhecia o cerrado. Eu imaginava o cerrado, aquela grandeza ali de Goiás, Minas, né? Eu imaginava o cerrado paulista, o fragmento.
até que surgiu um amigo, né, que me acompanhou através das redes sociais, o Hamilton César, do Anjos da Mata Atlântica. Hoje é o nosso secretário da instituição e encabeça aí a questão. Ele veio e falou, cara, aqui é simplesmente um museu a céu aberto. Isso daqui é um tesouro, aqui a gente tem espécies originais do cerrado original do que era aqui. Aí começou a contar a história, ele trouxe amigos, e com isso a gente foi cada vez mais confirmando esse fragmento. E a gente foi cada vez mais, obviamente, se animando. E olha que maravilha, aqui é justamente uma área de manancial, tem olhos d'água que a flora assim na calçada e antes ia para Boca de Lobo. Agora a gente conseguiu canalizar e fazer aquele projeto que é a aquatória, né? Aqui na Uhum, entrada da rua do Ressavanar. E aqui a gente tem peixes, tem plantas nativas, tem um microecossistema, um microclima assim muito agradável aqui, que faz a recepção de todas as pessoas que vêm aqui no Ressavanar. Hoje o Ressavanar está cada vez mais receptivo a ser o cartão postal da cidade de Carapicuíba, né? E aqui da região oeste, porque vem muita gente de fora, muita gente das cidades vizinhas. Então é isso que alegra muito a gente também. Inclusive, a gente está canalizando todas essas informações, todas as riquezas de espécies que a gente tem, todo no novo canal que a gente está aí no YouTube, que é justamente para a gente poder compartilhar diariamente toda essa riqueza urbana que a gente tem na cidade e que as pessoas, ao se preocupar do ônibus passar e ela perder, ela acaba não enxergando as flores do IP. uhum. E aí, o Ressavanar, ele veio, né, dessa questão de você estar por perto e começar nessa atividade. E eu queria entender como que funciona, quais são os desafios de realizar um projeto de reflorestamento no contexto urbano. Como que é esse processo? O, Você sabe que essa pergunta é a pergunta X da questão, né? Desde quando você me fez o convite, essa foi a pergunta que eu sempre fiquei me fazendo, né? Porque é um lance diário que a gente vive, Rebeca. É uma parada assim que é aquilo que eu falei agora no início, que a gente vive os nossos dramas local, né? Cada local tem a sua situação, né? Sua característica, e a nossa aqui aquele lado negro da força, que é as pessoas que não têm o bom senso de armazenar legal, não ter a responsabilidade ambiental, né? De armazenar legal o seu lixo, aí o cachorro vem, acaba comendo, bate o vento, leva o lixo embora, espalha para a rua inteira. A pessoa está comendo o salgadinho ali, amassa e põe no cantinho e acha que ali é o melhor lugar. Então, esse tipo de coisa que você tem que ser massivo. Você não pode falar, eu não joguei, então não vou pegar. A gente não pode pensar dessa maneira. Você tem que pensar assim, olha, todo dia, ao passar ali, eu vou fazer a coleta nesse trajeto. Ainda que você se surpreenda com a quantidade, você fala, nossa, eu tirei 1 tonelada ontem, hoje estou tirando 2. Esse é o caminho, né? Agora, claro que você não vai ficar enxugando gelo. Então, aqui a gente procura sempre orientar. Eu procuro fazer a limpeza, a coleta, sempre num horário que tem mais gente transitando pelo local, que é para mostrar para eles, para a gente poder orientar, falar, conversar. Porque a educação ambiental tem que ser paralelo, né? Ela tem que ser aliada assim ao plantio, à recuperação. Aqui a gente removeu já entulhos, muitos lixos, né? Muitas capins exóticos que vêm e engolem as árvores nativas. Então, o trabalho de recuperação ambiental aqui, ele dar-se de você limpar, tirando lixos, entulhos e tal, combatendo inclusive as pragas urbanas, controlando o capim exótico, que a gente chama, né, a vegetação exótica, e entrando com as mudas de Mata Atlântica, mesmo nativas da nossa região. Inclusive, Rebeca, a gente tem um problema muito sério, né, em todo lugar do nosso estado, que é a disponibilidade de mudas nativas da região. Então, a gente encontra muitas mudas exóticas que futuramente acaba gerando um desequilíbrio ambiental.
e isso é muito sério. Inclusive tem uma campanha que a galera está fazendo aí para você comer uma frutinha, você deixar secar, enrolar no papel, deixar no carro, e quando você for para praia, para campo e tal, você disseminar para colaborar com a natureza. E isso é muito perigoso, parece que a gente está ajudando, mas não está. Você vai desequilibrar ali, porque aquela região não tem aquelas frutinhas ali que vai acabar fazendo mal para a fauna local e outros fatores também. Então, as pessoas hoje precisam entender que, na verdade, eu estou muito contente, apesar de toda essa tragédia, essas queimadas, essa situação toda que a gente também, eu não consigo ainda ver a mobilização a nível também. Então, é muito preocupante isso. E com isso, o que resta a gente aqui pensar, além da gente articular aqui a nível município, a nível região, a gente torcer para que as pessoas e autoridades se mobilizem na causa ambiental e ela passe pelo menos a fazer parte da pauta de discussão nas câmaras, no Senado, nas assembleias, né? Isso é muito importante. Já seria o primeiro passo de um país, Rebeca, que é simplesmente o mais rico em recursos naturais do planeta. Olha que maravilha. Porém, a gente não tem essa mentalidade ainda avançada de cuidar disso, né? Então, aí às vezes o brasileiro até pensa assim, pô, por que que o Leonardo DiCaprio está se doendo, vai de lá se doendo com a gente aqui, né? E acha que eles querem tomar a Amazônia, mas é que eu acredito que a gente precisa cuidar melhor do que nós, né? Opinião. Sim. Acho que a gente não percebe quão rico somos. É muito difícil perceber, né? Aquilo que está dentro da gente. A gente olha a riqueza do outro país e olhar para a gente e falar, não, eu sou rico aqui, eu tenho isso aqui, isso é parte do que eu sou e por isso eu preciso defender. E eu acredito que eu vivi muitos anos aí na cidade, eu tenho um amor muito grande pela cidade de Carapicuíba, e eu queria entender porque, assim, grande parte dos moradores, eles não trabalham na cidade, eles trabalham em outras cidades, às vezes só chega do trabalho, dorme, volta e fica nessa essa loucura, uma coisa frenética. E como que faz, né? Como que você faz? Quais são o que você tenta fazer para que a comunidade ela se sinta dona e responsável pelo Ressavanar? Ela entenda, esse não é o projeto do Marcelo só. Esse é o meu projeto, esse é meu espaço, é meu também, e eu tenho que ser responsável por isso. Como que faz para incluir a comunidade? Uhum. Outra boa pergunta, Rebeca, é assim, eu fui nascido e criado nessa comunidade, né, no bairro do lado, Coab 5 aqui, divisa, uma avenida só faz divisa, mas é a mesma característica, e sempre morei em Carapicuíba. Tive algumas passagens fora e tal, mas predominantemente a minha raiz é aqui, Carapicuíba, Zona Oeste de São Paulo. Eu tive que adotar novos hábitos, porque eu fui criado numa sociedade, digamos que convencional à época, né? Aquela que todos os nossos amigos, a minha geração, aprendeu, né? E o que a gente viu na escola, e que não muda muito dos dias de hoje, né? Infelizmente. A gente não vê ainda a discussão bacana, real, sobre a questão A gente vê já a coleta de óleo, a gente já vê uma coleta seletiva, né, nas escolas, isso é bacana demais, mas as pessoas adotar isso na sua casa, né? Ela fazer essa seleção do óleo, ela fazer a seleção do lixo orgânico, do reciclado, ela adotar isso como hábito, né? E eu, como criado nessa sociedade, também tive esse desafio, estou tendo esse desafio de adotar isso como hábito para a gente, de fazer uma hortinha na cozinha para poder colher tempero, enfim. Então é um esforço do ser humano para a evolução, né? Muita gente aí trabalha na área da medicina, advocacia, diversas outras áreas,
mas chega na casa dele, ele tem uma horta excelente. Ele tem lá um jardim muito lindo. Você falou, "Oxe, o cara é médico, o cara é, sei lá, eletricista, né? Porém, um amigo meu que trabalha na construção civil, você vai na casa dele, você fica assim de queixo caído. Então, são pessoas que adotam aquilo como hábito e fez aquilo acontecer. Então, acho que a sociedade precisa adotar isso como hábito para poder entender que cada ponto, cada metro quadrado, ele vale, só que ele tem um valor natural, né, coletivo. Então, aqui o Ressavanar, ele é uma novidade, né, uma coisa assim muito nova. Em menos de 2 anos, a gente trouxe uma edição do Verdejando da TV Globo aqui, que mobilizou assim simplesmente para o mundo inteiro. Uma aquatória, que era uma novidade, bem no meio de uma rua, a preservação de um fragmento de cerrado, Mata Atlântica do outro. Então, depois, logo em seguida, veio o pessoal da TV Record, veio o pessoal do Repórter Eco, fizeram uma matéria lindíssima com a gente aqui. Então, baseado nessas matérias, a gente pega esse link e eu divulgo e dissemino mesmo a população local vê a riqueza que eles têm em mãos, porque essas reportagens que a gente teve da grande mídia e também da mídia local, que a prefeitura também já fez algumas matérias relacionadas ao nosso evento, que mostra, prova que é um projeto que inclusive não tem portão, né? É aberto, as trilhas, você sobe e entra no escadão que dá acesso à parte alta do bairro, e tem a trilha da Mata Atlântica à esquerda, bem no meio do escadão, e a trilha de entrada do Cerrado à direita do escadão. Então a pessoa tem acesso durante o dia, o horário que ela quiser, para poder conhecer aquilo. Agora, eu estou empenhado 100% aqui no Ressavanar, agora, em quesito de manutenção, de plantação, enfim. Precisa, né? A gente chegou num ponto que a gente precisa vencer a vegetação invasora e poder regar mais nossas mudas recém-plantadas. Eu estando aqui, muita gente no dia a dia vem, aparece, nossa, que legal, e aí tem que ter alguém, um monitor, para poder falar, orientar, né, conscientizar e apresentar a riqueza que a gente tem. Pessoas vêm aqui, tá passando, acaba ficando com a gente aqui 1 hora conversando, porque é muito interessante. A pessoa pisa aqui, parece que ela não está na cidade, Rebeca. Então já fica um convite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aí vir conhecer o Ressavanar, que vocês vão ver a riqueza disso que eu estou falando, tá? Lembrando, pessoal, que o Ressavanar fica na cidade de Carapicuíba, na Coab 2 ou é Coab 5? Isso. Coab Coab 2. 2? Isso. Isso, fica lá Avenida na. Amazonas. Fica lá. Pode falar o nome, que eu não sei, Na eu não Avenida, sei o endereço, ainda não. é a Avenida Amazonas, né? Travessa Acesso 2, inclusive era uma rua que não tinha CEP, não tinha nome, e a gente conseguiu aí a segunda aprovação na Câmara dos Vereadores para a gente conseguir oficializar o nome da rua como Rua Ressavanar, né? Então a gente vai Que passar pelo CEP, legal! tudo bonitinho. A gente ainda não está divulgando isso porque não está oficialmente, né? A gente precisa que o Correios manda ainda o CEP, o prefeito assine lá e publique, né? Mas está no processo. Já já a gente vai ter esse orgulho de poder divulgar mais dessa conquista e legado, né? História. A gente está aqui de passagem para fazer o melhor possível para nossa e para as próximas gerações, né? Sim. E assim, o Ressavanar, eu vejo assim que traz uma identidade para as pessoas, né? Traz uma identidade para a comunidade. E como que, além de fazer as pessoas entenderem a importância do local, como que se dá a participação? Qual é a sua equipe? Sua equipe são voluntários? Ou você mobiliza a comunidade ali para mutirão de plantio? Como que é essa relação? Qual é a sua equipe? É você e quem? Outra boa pergunta. Só boa pergunta você selecionou aí, hein, meu? Que bacana. Parabéns. Obrigada.
Somos um grupo de voluntários, né? A gente recém estamos registrando a nossa instituição ainda. A gente é uma jornada, não é fácil. A gente está passando por algumas etapas aí dessa questão. E então a gente não tem condições de receber doações ainda. Então, os nossos critérios aqui, no momento, desde o início dos últimos 4 anos aí, que a galera se empenhou mais, foi na questão voluntariado mesmo, braço forte e mão amiga. Toma uma água no final e bom descanso. Né? Mas assim, aqui é muito gostoso, a galera assim se vislumbra muito de vir para cá passar a parte da manhã, às vezes fica o dia inteiro aqui. E a nossa equipe é composta de cerca de 10, 15 pessoas que está diretamente, que acaba, um vem, o outro não pode vir, o outro vem, né? Mas, inclusive, eu preciso até citar alguns nomes, como o Hamilton, né? Citei o Hamilton, o Caio, são voluntários ativos aqui, pessoas que apoiam muito o projeto, o Pereira, o André Toledo, né? A Rose, a minha esposa, a Rami, a Raíssa, estão tudo ao vivo aí. Toda essa galera que está perto e cuida, porque não é fácil, né? Um evento, quando vem a galera, é muito bacana, é muito gostoso. É a parte que a gente mais gosta também, porque vem pessoas diferentes, né? Uma mobilização coletiva. Porque normalmente no dia a dia fica a gente aqui fazendo as manutenções e aí é bem bacana também porque dá para a gente aprender, ver, acompanhar o desenvolvimento dessas mudas, dessas plantas, ver onde precisa melhorar. Então, sem essas pessoas não tem como. E tem pessoas de fora, meu. O Hamilton, por exemplo, ele vem lá do Taboão da Serra, né? A gente tem o Nick, vem lá de São Paulo, lá do Parelheiros, né? Tem pessoas que vêm de longe mesmo. E porque é o que a gente chama de sociedade verde, pessoa que tem o sangue verde na veia, né? Aquela pessoa que tem afinidade com o meio ambiente, independente de qualquer coisa, né? Ela sai lá da casa dela, lá na outra cidade, e vem para o prazer de plantar mesmo, né? E claro, interagir com os amigos e tal, mas é muito 10 isso. E a ideia é plantar essa sementinha no coração da sociedade afastada, que ela tem, que ela vive esse distanciamento da natureza, né? Então a gente precisa, um dos desafios do Ressavanar, inclusive a nossa identidade, ela é muito semelhante ao SOS Mata Atlântica. Visa a gente atuar em todos os pontos que for possível a gente minimizar o impacto da natureza e a desvantagem do ser humano também, né? O ser humano, eu acredito que ele precisa, para ele cuidar, ele precisa preservar. Para ele preservar e cuidar, ele precisa aprender antes, tá? Se ele não aprender, ele vai achar que cortar uma árvore é normal, que as folhas da árvore é sujeira, né? Então eu penso que ele precisa conhecer, ele precisa ver que aquela árvore, ela, como a gente aprende na creche lá, ela nasce, vive e morre, né? Mas antes ela desenvolve, floresce, frutifica, nos possibilita sombra, filtragem, oxigênio e por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa ter um contato mais próximo da natureza e o povo da cidade vive muito esse distanciamento consequentemente, o desconhecimento, né? Então, nosso desafio é a gente colocar igual abaixo o Ressavanar para as pessoas. Venha para cá. Ah, mas sou idoso, tá? Muita escada. Não, a gente vai subir uma escada por 5 minutos. A gente vai falando de natureza, mas a ideia é que a senhora venha respirar aqui, embaixo dessa sombra, aqui nesse lugar que a senhora nem fazia ideia. E saia um pouco do apartamento, né? Eu falei sem querer apertamento, mas é apertamento mesmo. Porque as pessoas vivem muito ali, muitos dias ali, muita televisão e tal, coisas assim que acaba deixando elas assim, distanciadas da natureza. E de repente, 5 minutos que você ficar embaixo da sombra de uma árvore, aquilo vai significar muito. Quando você vê, você já ficou 1 hora porque você começou, inventou de pegar a frutinha lá da pitanga,
e aí começou a comer pitanga, mora e tal, foi ver, já ficou 1 hora, se distraiu, voltou para casa feliz, e é isso, é descobrir esse contato, né? Sim. E eu queria saber também, que eu sei que uma parte do Ressavanar, ele tem uma aquatória. E eu vi uma reportagem que dizia que essa é a primeira aquatória que nós temos no país. Eu queria que você contasse um pouco o que que é a aquatória. Isso, inclusive hoje você pesquisa, você digita lá no Google aquatória, esse termo a gente inventou, né, porque é uma rua sem saída aqui, a Travessa Acesso 2, e Rua Savanar, era uma rua convencional, sem saída, com aquele balão, né? Então, a ideia, o primeiro projeto era a gente fazer um jardim de chuva no meio, só que sem água, seria só o jardim. Então, ia ficar uma rotatória, né? Ou meia rotatória. Aí, o que que a gente fez? Como na área de manancial já tinha diversos pontos de minas, a gente juntou para cair num cano só no acesso até lá no meio e fizemos um lago. Então, esse lago hoje ele é composto de diversas plantas, espécies de plantas nativas, aquáticas, semiaquáticas, peixes, temos peixes, inclusive o Caio, que é um dos voluntários aqui ativo, cuida dos peixes, investe nisso, inclusive, né? Não é fácil a gente manter algumas coisas, que os critérios que a gente utiliza é o critério possível, a gente não utiliza bomba, tá? A gente não tem nenhum sistema artificial, é todo sistema natural ali. Né? Só o cano mesmo que não teve jeito, a água passar por ele e deságua dentro da aquatória. Né? Mas ali a água, o fundo dela é terra e areia. Agora as raízes das plantas ao longo do tempo se desenvolveram e formaram aquele microclima ali aquático, né, onde os peixes se alimentam, se abrigam, né, tudo no meio urbano, numa rua que você olha de um lado, só vê chão compactado e aridez. Quando você olha para o outro, você vê um lago que, no ponto de vista, se torna um oásis, né? E isso é muito bacana. Tem um trecho lá de um tanquezinho do lado que a gente fez porque é para as crianças ter contato com a água, né? E mexer ali e tirar uma onda mesmo. Esse que é o objetivo, né? E tem a parte dos peixes e das plantas que é preservado e a gente orienta a galera a não entrar. E a gente nunca teve problema de vandalismo, né? São casos assim muito naturais que acontecem, de criança estar brincando, correndo em volta, se esbarra, às vezes mania de querer puxar uma plantinha ou outra, mas nada assim que se compara a alguém vir querer quebrar, vir com faca, vir querer roubar, puxar a muda, esse tipo de coisa. Graças a Deus a comunidade entendeu, né, e vem entendendo. Inclusive, eu sempre temia mais os andarilhos, né, da madrugada, que passam e acaba fazendo um arrastão, levando tudo. E eu não sou bobo, fiz todo um trabalhão, então tive que fazer o complemento que é a vigilância também. Então, tive que ficar de campana para ver o que, que ia acontecer ali naqueles dias e tal. E o que eu vi foi surpreendente, porque o andarilho, ao invés de ele quebrar, querer levar e tal, ele ficou vendo os peixes nadando, ficava vendo a beleza das plantas, e aquilo foi muito bacana para mim, porque você vê que é a natureza que o ser humano precisa da natureza dentro dela. É aquilo que eu acabei de falar sobre a questão do distanciamento e desconhecimento, né? Então é isso que as pessoas precisam. Então hoje eu durmo tranquilo, né? Não tão tranquilo assim, né? Que tudo pode acontecer, mas pelo menos a gente ao longo desse tempo já vai fazer quase 2 anos essa aquatória e o histórico que eu tenho para te passar atualmente é esse, é um histórico que graças a Deus está bem preservado ali. Eu estou evitando inclusive fazer poda das plantas da aquatória, que é para elas poderem se adaptar bem, se desenvolverem bem, e é isso que está acontecendo. Fica o convite para vocês virem ver aqui de dia que o sol estiver batendo, vocês vão ver as flores do Guarujá amarelinhas, assim, eu estou lindo para vocês. Milhares delas, centenas delas.
E eu fiquei muito feliz, né? Porque quando eu fui pesquisar, eu falei, nossa, gente, a minha cidade, porque eu considero Carapicuíba a minha cidade, tem uma coisa que você procura Aquatória, aqui Aquatória no Brasil aparece lá, Ressavanar, Carapicuíba, e é legal a gente fazer história dessa forma. E eu queria saber que esses dias eu vi uma postagem sua sobre uma doação que veio, acho que dos Estados Unidos, que você converteu o valor para mudas. Eu queria saber como que funciona esse processo de doação. Você falou que tem, ainda vocês não estão recebendo como instituição, mas quem quiser ajudar o projeto, como que pode? Isso. Além, a gente está trabalhando com as questões de pagamento, né, para a gente poder receber valores de maneira tranquila, né, e poder divulgar nossa conta Deu uma jurídica. travadinha. Então, voltou? Melhorou? É um delayzinho de tempo, né, que acontece. Melhorou. É que ele às vezes dá uma picotadinha, mas agora tá melhor. Então, a gente mexendo com essas questões para poder montar, abrir nossa conta jurídica, ressavanar, poder divulgar essa conta para finalidade de arrecadação, enfim. A gente ainda não está podendo, né, nessa situação. Então, a gente conta com os amigos, com as pessoas mais próximas que conhecem, né, e vê a nossa realidade, as nossas necessidades. E é o que aconteceu. Um amigo nosso fez contato lá dos Estados Unidos e olha, Marcelo, projeto bacana, gostei demais e tal. E, e eu quero incentivar, quero ajudar e não tenho condição de ajudar da maneira que eu gostaria, mas um pouquinho e tal. Eu falei, ô, que isso, cara, um pouquinho que você puder já é muito para quem só sua palavra de incentivo daí onde você está já mostra que o nosso trabalho está alcançando, chegando até lá, né? Então isso já deixa a gente bastante feliz. E aí ele fez um depósito direto para mim na minha conta. E eu fui correndo para um viveiro lá em Bugaçu, um viveiro assim muito top, show, né? Eu só fiquei chateado porque eu não fui com caminhão, senão eu ia trazer um caminhão cheio de mudas, ia me todo, acho que ia deixar até meu carro lá e vim com o caminhão cheio de mudas. É, e aí ele falou, olha, eu tenho um pouquinho aqui para você comprar lá umas 10 mudas, né? Para fazer um plantio com uma galerinha e tal. Eu falei, ô, pô, cara, que bacana, valeu e tal. E aí a gente foi nesse viveiro que é fornecedor do fornecedor. E conseguimos trazer 70 mudas. 70 mudas. Foi coisa assim, todas nativas e tal, foi coisa chique. E aí eu já convidei os amigos da Guarda Mirim aqui de Carapicuíba, que é uma instituição assim que sempre que a gente convida para qualquer evento relacionado a plantio, manutenção, os caras estão juntos, né? Então, e por ser jovens assim, a gente fica cada vez mais feliz de ver o engajamento deles, né? Então isso é muito importante. E aí a gente foi lá, compramos 70 mudas, preparamos esse plantio, né, que digamos que pós-pandemia, mas a gente não está considerando muito isso, porque a gente ainda não está voltando, não estamos divulgando ações, não estamos podendo, né, fazer ação. Então eu convidei essa instituição e a gente já combinamos, né, ó, vamos dividir os 30, vamos dividir em grupos de 5 e cada um fica num setor da Mata Atlântica e do Cerrado, e a gente vai plantando essas 70. E foi muito bacana. Um dia o sol colaborou, ele bronzeou todo mundo, né? Deixou todo mundo bem bronzeadinho. E a gente conseguiu aí introduzir mais 70 mudas numa florestinha de Mata Atlântica que a gente já deu início aqui no Ressavanar, que você entrando na rua, de frente para a Aquatória, do lado esquerdo, você já vai ver, atrás das casas coloridas, um grupo de árvores ali que estão em belo, em pleno desenvolvimento, né? E que orgulha muito a gente diariamente. A gente entra aqui, olha, vê elas ali desenvolvendo. Inclusive, falando de doação, a gente também fez uma vaquinha uns 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, a gente montar uma roçadeira. O Rebeca, a gente aqui sofre com um capim e ele fica grandão, que o talo dele parece aquelas canas agulheta, de tão ferrado que ele é.
Ele é um capim exótico, inclusive, que prejudica o desenvolvimento das árvores nativas. Então a gente estava ali só no facão e na foice. Facão e foice, primeira chuva que vinha, elas já se apareciam de novo. E a gente ficava desesperado porque não tinha mais braço, o braço não estava nem cicatrizado ainda, os ferimentos do braço, e a gente já tinha que voltar para fazer o corte do capim invasor. Então a gente iniciou uma campanha na vaquinha no Catarse para arrecadar um valor para poder comprar essa roçadeira. A gente arrecadou um pouco mais de R$ 2.000 e fomos lá, compramos, tem acho que umas 2 semanas que a gente comprou, agora a roçadeira, vixe, a coisa tá linda. E a gente está conseguindo desafogar, então a gente está conseguindo resgatar aquelas mudas que plantamos há um ano atrás e que o capim veio e engoliu elas e elas se atenuaram o crescimento. E agora com a roçadeira a gente vem e corta. Quando elas querer vir de novo, a gente já está com a roçadeira, ela já está baixinha, não vai ter o mesmo sofrimento, né, de manutenção no corte e tal. Então a gente só vai mantendo e essa árvore vai se desenvolvendo, o sol vai batendo, ela vai ter condições de se desenvolver e daqui a pouco a sombra dela vai matando o capim ali que está insistindo de voltar. E ali, a partir dali, a gente começa um ecossistema, um clima bem adequado naquela mata, naquela floresta, que é a união delas ali formando o ecossistema, né? E é um Que é uma, desafio. sim, que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Elas acreditam que reflorestar é só jogar qualquer árvore, qualquer espécie, qualquer coisa ali, encher de árvore e ai, tá lindo. Acho que tem que Né? pensar, é importante pensar na lógica. Eu tô aonde? Eu tô na Mata Atlântica, eu tô no Cerrado. O que que é Uhum. daqui? O que que é nativo? O que que é realmente vai contribuir para a biodiversidade do local? Então, acho que essa lógica da floresta não é só pensar, colocar árvore a qualquer custo, né? E Sim. aí, qual é a lógica que vocês empregam ali? Como que vocês pensam? Vamos plantar primeiro frutíferas? Vamos plantar primeiro árvore de serviço? É um sistema agroflorestal? Como que vocês empregam aí? O sistema agroflorestal ele depende de um cuidado diário naquela região, naquele local. Então, se no local, que nem aqui no Ressavanar, tem a gente que é morador local. Então a gente já tem uma facilidade de montar agrofloresta, porque a gente vai cuidar lá de todas as hortaliças diariamente, regando e fazendo as manutenções e controle de pragas. Agora, na situação desculpa que caiu aqui um negócio que tira a minha atenção. Agora tem áreas que a gente faz o reflorestamento, que nem no Parque do Planalto, a gente tem um jardim, uma floresta urbana ali, um grupo de mais de 100 mudas de Mata Atlântica, foi edição do Verdejando 2019, e só que ali a gente já não tem morador local predisposto a cuidar da agrofloresta, então vai ser a só floresta mesmo, né? É, o que é a tendência e um dos nossos objetivos mesmo é isso, a gente trabalhar na tese da agrofloresta, porque é a saída para cada um cuidar do seu alimento da melhor maneira possível, até você conseguir adotar isso como hábito e dominar o assunto, a questão e poder ter mais liberdade alimentar, né, e qualidade também. Então, tem essa questão da arborização urbana, que as pessoas seguem, que as secretarias do meio ambiente normalmente seguem as leis orgânica, ambiental do local, que você precisa respeitar distanciamento, precisa respeitar o sistema de fiação, tem a parte das faixas de pedestres, né, que você precisa avaliar como critério para não plantar uma árvore ali que depois vai gerar um transtorno. Agora, na questão reflorestamento, as pessoas falam, mas se você não está plantando uma muda muito próximo da outra, a regra natural é essa, é o plantio próximas onde elas crescem se competindo. Claro que a gente não vai plantar uma aqui e já outra aqui. A gente tem lá um distanciamento entre 1 metro uma da outra e a gente faz esse plantio e vem preenchendo.
Claro que é de acordo com o tamanho do espaço e a quantidade de mudas que a gente tem. A gente não vai ficar plantando muito perto, porque senão o plantio fica só um setor só. Quando a ideia é a gente espalhar e vir preenchendo cada vez mais. Mudas maiores, umas medianas, outras menores, né? Maioria pioneiras, isso é muito importante falar, porque o que que acontece? Não adianta a gente plantar um jequitibá rosa, plantar ipê, né? Que o crescimento delas é importante, o plantio delas, só que são espécies de crescimento demorado. Agora, as pioneiras de crescimento rápido, embaúbas, tá? Vapuruvus, e entre outras, soita-cavalo, as que a gente vem trabalhando mais aqui, que é as que crescem já vão se impondo no meio da floresta e fazendo um chega pra lá no capim, sabe? Ó, não vem me afogar não, que eu sou grandão e tô aqui, né? Não me tira daqui não. Né? Então, esse que é o objetivo mesmo. E as de crescimento lento, né, demorado, a gente tem que fazer esse papel de, ô capim, sai daqui, deixa a filhinha crescer sadia, saudável aí, porque você está afogando ela e ela precisa tomar um solzinho também. Né? Então, é a regrinha natural e que isso requer manejo, né? Manejo, manutenção, sensibilidade, tá? Isso é muito importante. Não adianta você vir com a roçadeira que você vai cortar tudo. Então você tem que cortar ali aquele monte de capim sabendo que tem um refém no meio. E aí você vem aos poucos tirando os caras da frente até você enxergar onde está o tronco ali no meio para você ir defendendo. Porque senão você corta tudo e pronto. Né? Até ela brotar de novo, você já tem no lá mais alguns 5, 10 anos dela. Gente, nós temos mais 5 minutinhos, né? Não sei se alguém que está aqui assistindo tem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer nesses 5 minutos finais. A gente está tendo essa conversa aqui com o Marcelo. O Marcelo é o fundador do projeto Ressavanar, um projeto que fica na cidade de Carapicuíba, que tenta, assim, restaurar um pouco do fragmento de Cerrado e Mata Atlântica, então é um ecótono, né? E o legal de um ecótono que você tem tanto espécies que ocorrem em um ambiente, em outro, e também algumas que só ocorrem ali naquela faixa, né, de transição. Isso Então, eu acho mesmo. legal que é um trabalho de você ter uma lógica de conhecimento, de entender, não, olha, eu tenho essa espécie, mas essa espécie aqui e tal. Ah, mas essa daqui eu não encontro nem no Cerrado, não, é que você encontra nos dois. Então, acho que é uma lógica muito de uma perspectiva holística. Você não pode olhar só para o crescimento, você tem que olhar para o seu terreno. Eu amo trabalhar com essa ideia de reflorestamento porque exige muito de você sentir a floresta. Então, E gente, tem faz algum você mexer comentário? com a terra, né? Sim, é muito gostoso. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Eu já quero agradecer aqui a presença do Marcelo. Foi um prazer muito grande reencontrá-lo, mesmo que distante, né? Eu vi o Marcelo faz uns 2 anos. E desde lá a gente vem cultivando essa relação, só que distante. E aí eu tenho que visitar o Ressavanar. E tem uma pessoa aqui, a Men Gonçalves, que perguntou: esse trabalho poderia ser feito em outro estado também? Sim, essa que é a ideia, viu? A gente expande, né? A gente poder expandir esse trabalho para todo lugar. O Ressavanar, ele vem de um termo de savana, né? A nossa savana é o cerrado. Então a ideia é a gente trazer esse ressavanar, esse cerrado, essa mata atlântica, novamente, regional, local, né? Então, Osasco pode ter um ressavanar, Itapevi, Barueri, Cotia, todos esses lugares. O SOS Mata Atlântica ele não defende só a Mata Atlântica, ele defende o Cerrado e todos os biomas. Eles se mobilizam para todos os biomas. E o Ressavanar é a mesma coisa, a gente se mobiliza em proteção. A gente tem como menina dos olhos o nosso fragmento de cerrado, que é a nossa peça rara, que a gente tem espécies, isso que você falou, é uma área de transição, um ecótono, que aqui a gente tem uma característica muito peculiar e que só pessoalmente para você ver isso,
os juqueris, você vê os murici, gabiroba se desenvolvendo, camecrista, espécies que não tinha antigamente, depois se perdeu e a gente reintroduziu, outras espécies já tinham aqui, e para as pessoas era tudo mato, e a gente vem divulgando, passando de um a um, que cada um tem o seu benefício ali. O capim-sapê, que os índios utilizavam para fazer a cobertura das suas ocas, né? Uma riqueza que a gente tem que conta a história da nossa origem, né? Então eu gostaria de agradecer também, tá? Pelo convite, por compartilhar este momento aqui falando sobre natureza, meio ambiente, em meio a uma situação tão trágica que a gente está e que só resta a gente tomar atitudes, né, para poder mudar esse cenário. Não é momento da gente ficar somente refletindo, pensando e postando. A gente precisa tomar atitude e cuidar do nosso local regional e fazer essa parte acontecer. Porque falar, tem um passarinho aqui que todo dia de manhã ele fala bom dia, viu, Rebeca? Eu acho um amor, porque aqui em casa eu também vivo agora eu moro num lugar que tem bastante, tem uma mata no fundo, e a coisa mais gostosa é você entender que o passarinho, o bonito não é ele ficar dentro da gaiola. O bonito é você deixar as árvores frutificarem e ele vai aparecer. A gente tem um sabiás que eles vêm e pegam as pimentas, e é legal, eu acho um máximo. Esses dias a gente foi pegar banana e tava comidinha. E eu falei, gente, olha que legal, o passarinho ele veio aqui, ele comeu, ele tava aqui, e ele não é meu, mas eu posso ter o canto dele, eu acho isso Sim, gostoso. diariamente ele vem para visitar, eles vêm para visitar, né? Não precisa de gaiola, o ser humano precisa entender isso, que não precisa de gaiola para ele ter a relação diária com o animal, no caso o passarinho que ele tanto gosta, né? Ele vai ter vários outros passarinhos disputando ali o alimento que está no quintal dele ou que ele deixou ali de maneira adequada. E a gente tem 1 minuto, pessoal. Acho que em algum momento vai cortar essa live aqui, então só quero agradecer quem ficou até aqui, as pessoas que passaram por aqui também. O vídeo vai ficar disponível depois, no nosso IGTV. Nós vamos também publicar no nosso canal do YouTube, do CATIGA, que é o Centro Acadêmico de Tecnologia e Gestão Ambiental. Então, eu agradeço em nome do CATIGA pela sua presença aqui. Foi um prazer muito grande poder conversar com você, conhecer um pouco mais do Ressavanar e pode fazer suas considerações finais, que em algum momento a gente vai ser cortado aqui. Tranquilo. Eu quero convidar a galera para se inscrever no meu canal no YouTube, Selvagem Urbano. Ali a gente vai estar divulgando muitas coisas, tudo o que acontece aqui no Ressavanar e na nossa caminhada. E você sabe que Selvagem Urbano, né? É isso aí, o resgate de animais silvestres que a gente faz há muitos anos e sente necessidade de ter áreas ambientais protegidas para soltar e devolver esses animais. Então é aí onde a gente tem que fazer o trabalho de reflorestamento, plantio, para esses animais terem um habitat o mais regular possível, né? Então a gente tem essa relação com a fauna e com a flora, né? Em partes é muito privilégio, muito gostoso tudo isso, mas também a gente vive a cena real que não é fácil a gente ver um animal desse sofrer e a gente também não ter condições de encaminhar todos eles de maneira adequada que eles merecem, né? Mas são as políticas públicas que vão se avançando e a gente reza, torce aí para os homens de boa vontade cuidar do bem-estar animal e da nossa natureza, né? Gente, a gente tem 23 segundos, então eu me despeço, vou encerrar a live aqui. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Foi um prazer imenso ter vocês aqui na nossa primeira live. Semana que vem nós teremos uma live de emergência, então fiquem ligadinhos. Um beijo e tchau.